do Estado do Rio de Janeiro nos trará sobre este tema o velho e o novo das Repúblicas. A senhora doutora tem que falar. Muito bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando os colegas da mesa, especialmente a professora, nossa presidente, Cristina Queiroz. É sempre uma alegria estar aqui. De alguma forma, minha fala aqui hoje é um complemento ao que eu já vinha conversando no colóquio anterior, em que eu já tinha tido a oportunidade de estar aqui com os meus amigos portugueses, né, especialmente o meu querido amigo, o professor Paulo Ferreira da Cunha, e também com os amigos brasileiros, né, que eu não vejo já também há bastante tempo, né, e que, paradoxalmente, eu venho rever aqui em Portugal. Né, foi coisa do tamanho do Brasil, né, a gente fica às vezes algum tempo sem se ver. Bom, não vou me estender mais nos cumprimentos, porque o tempo é curto, né, e tenho aqui algumas coisas a conversar com vocês. O slide ficou um pouco claro, né, não sei se vocês estão conseguindo ver a cor aí, não ajuda muito, né? Dá para ler, não? Bom, eu começo falando sobre o velho e o novo, né, que é o tema aqui da nossa mesa, o velho e o novo nas repúblicas. O velho e o novo, eu vou ler o slide, né, porque a ideia é justamente não ganhar tempo, né, mas o velho e o novo na República Brasileira é uma reflexão do ponto de vista das influências recíprocas entre Brasil e Portugal na jurisdição constitucional. Então, a minha proposta aqui hoje é partir um pouco de uma discussão que eu já tinha trazido aqui no ano passado, em relação a uma visão ideal de república vinculado a uma concepção de republicanismo exemplar, né, como alguns professores de filosofia política com muita felicidade chamam, e trazer esse ponto de vista aí para fazer uma reflexão sobre a jurisdição constitucional, fazendo uma conexão aí de uma confluência aí entre as influências recíprocas entre as constituições brasileiras e portuguesas. Evidentemente que deixaria um pouco aí as considerações sobre as constituições portuguesas para a professora Cristina Queiroz, né, que terá eventualmente, e para os demais professores, né, especialistas portugueses, né, e tentarei fazer um paralelo, trazer algumas dicas, né, mais do ponto de vista do direito constitucional brasileiro, e trazendo algumas indicações que talvez a gente possa nos permitir aqui conjuntamente pensar essa questão da república e jurisdição constitucional. Esse slide transparente, né, traz alguns pontos importantes aí, que seria o republicanismo exemplar, né, e de que forma ele nos permitiria pensar uma determinada concepção de jurisdição constitucional. O ponto de partida teórico aí é a teoria do julgamento, né, a teoria do julgamento político, que foi colocada aí, especialmente em ênfase no pensamento do século XX pela filósofa Hannah Arendt. Essa teoria do julgamento, então, tem uma base lá na filosofia kantiana, né, a teoria do juízo de Kant, que é uma ideia que Kant vai expor na questão da faculdade do juízo, quando ele vai falar do juízo do belo, né, do sublime, do juízo do gosto.
juízo de gosto como um juízo válido, vai ser um sentimento, né, kantianamente falando, um sentimento de prazer ou desprazer diante do objeto, mas, além disso, né, é o chamado sensos comuns, ou pensamento alargado, aquela capacidade de você pensar se colocando no lugar do outro. Né? O universalismo, esse universalismo exemplar, que é essa teoria política do final do século XX, início do século XXI, vai buscar aí nessa teoria do julgamento, é o que a gente chama de universalismo exemplar. E aqui a proposta é falar justamente do republicanismo exemplar. Né? O que seria esse republicanismo exemplar? Como ele supõe esses sensos comuns, esse pensamento alargado, supõe aí, existe aí, evidentemente, uma propensão, né, para a retórica, para o diálogo. Né? Estamos aí diante de um universalismo que substitui a força persuasiva dos princípios gerais pela força argumentativa da exemplaridade. Né? Então, a importância da imaginação política. Aqui, no passado, até com a ajuda do nosso amigo José Murilo de Carvalho, professor José Murilo de Carvalho, que tem um livro muito interessante sobre a República e seu imaginário, né, mostrando como o imaginário republicano no Brasil, logo após a proclamação da República, explicita, né, o que está por trás da ideia da República, inclusive para o povo brasileiro, né, ainda que muitas vezes as instituições políticas não consigam dar a consecução, né, a esse projeto, esse ideal. A gente aqui tem, né, entra em jogo aí, por exemplar, a questão da imaginação política. Né? O que está aí por trás é a capacidade de mobilização. Né? Não é, a questão aqui não é simplesmente, porque o que vai mobilizar as pessoas não são simplesmente nós temos determinadas escolhas que têm algumas preferências delas. Né? A questão do civismo é uma questão que ultrapassa isso. Né? E por isso a importância aí da imaginação. Desse ponto de vista, qual seria o papel do tribunal, uma corte constitucional, do tribunal constitucional, da jurisdição constitucional? Ela teria essa exemplaridade, né, quando ela vai possuir essa autocongruência, né, que põe a imaginação política em movimento e produz uma sensação de enriquecimento do espectro de possibilidades da nossa vida política. Né? Então, a Corte Constitucional ela tem que ter outro, não vou poder desenvolver aqui, mas tem um filósofo muito bacana, o Benjamin Barber, né, que fala da importância da liderança política numa democracia participativa. Né? Isso parece uma coisa meio herética, né, falar em liderança política numa democracia, mas é importante. Qual seria então a exemplaridade da ideia da República no Brasil e em Portugal? Né? Então, a gente tem algumas propostas, até a gente, na nossa palestra passada aqui, ano passado, a gente explorava um pouco isso, né, o respeito à coisa pública, a oposição à corrupção e ao personalismo, a necessidade de uma condição política que não atenda ao interesse somente de elites, né, a convivência com o princípio democrático, a necessidade de incremento da mobilização popular consciente no processo de decisão política, cultivo das virtudes cívicas. Aí, essa charge está no livro, justamente do José Murilo de Carvalho. São imagens, foram publicadas em revistas, jornais, alguns poucos anos depois da proclamação da República no Brasil. Né? Então, vocês podem ver aí a República, né, sendo representada por uma mulher. Na primeira foto, assim, proclamada, né, uma jovem muito airosa. Né? Na segunda, já uma cocote, com uma cara meio, né, não muito honesta. Né? Abaixo, a República já doente na cama, né? Mas está piorando. Né? Então, para uma pesquisa na internet, eu descobri que agora, nos 100 anos de Portugal, algumas imagens também curiosas nesse sentido andaram circulando na internet. Né? A República, 100 anos depois, né? Bastante já deteriorada, né? Bastante corrompida. Então, aqui, trazendo essa discussão para essa reflexão comum das constituições republicanas brasileiras e portuguesas,
percebe a influência da Constituição Brasileira de 1981, especialmente até nesse assunto, né, no assunto do sistema, a implantação que nós temos, essa especificidade que nós temos da adoção em comum do sistema misto, né, com essa peculiaridade de controle de constitucionalidade. E, por outro lado, a Constituição de 78, brasileira, recebe, né, isso é reconhecido pelos nossos estudiosos de comparado, né, a Lúcia Lira Tavares tem um trabalho interessante nesse sentido, a influência da Constituição portuguesa, inclusive sobre os princípios fundamentais, onde está lá o princípio democrático. Né? Então, não vou ter tempo aqui de explorar mais, como eu gostaria esse tema, riquíssimo, né, das influências recíprocas, mas a gente pode verificar aí quão forte, né, quão presente é, e por isso talvez essa conversa, esse diálogo aí, essa reflexão conjunta sobre a jurisdição constitucional do ponto de vista republicano, e mais ainda esse papel aí, dessa jurisdição constitucional do ponto de vista do republicanismo exemplar, desse papel que a jurisdição constitucional tem que ter, né, do ponto de vista da imaginação política, talvez seja bastante profundo. Então, eu coloco um questiono aqui, né, que jurisdição constitucional? E aí vem uma parte mais ligada aqui, no final, à dogmática constitucional, né, que é justamente o desafio republicano e a jurisdição constitucional. Né? Então, alguns pontos aí, que são mais umas proposições para nós refletirmos aqui conjuntamente, né? Não terei tempo aqui para explorá-los todos, que seria o seguinte: primeiro, sabemos que Portugal, após uma revisão constitucional, adotou a forma do Tribunal Constitucional. O Brasil não tem ainda um Tribunal Constitucional. No entanto, temos lá, sei que aqui também se discute, ainda até hoje, né, o debate continua, essa relação, né, do Tribunal Constitucional com o Poder Judiciário, né, é sempre um ponto delicado. No Brasil, nós discutimos, é um ponto meio presente lá, a discussão com relação à criação até de um outro tribunal, talvez, né, para assumir competências não constitucionais. Nossa Constituição Federal tem uma série de competências, inclusive penais, importantes, né, de julgamento de altas autoridades, que consome muito tempo lá dos ministros do Supremo Federal. A própria forma de nomeação, né, dos ministros do Supremo Federal, né, alguns pleiteiam uma forma menos parecida com a forma americana, né, mais parecida com a forma dos tribunais constitucionais. Aí também existem variações, né, desses critérios aí adotados por vários tribunais constitucionais. Outro ponto que talvez merecesse aqui a nossa reflexão conjunta é a administrativização do controle difuso. Né? Esse é um ponto, nos nossos sistemas mistos, isso é um ponto delicado, né? Porque existem sempre aqueles que vão defender o fortalecimento do controle abstrato, o detrimento do controle difuso, e aqueles que vão defender que nós temos que preservar, né, o sistema misto e, portanto, essa dissolução do controle abstrato no misto, difuso, seria algo antidemocrático, né, que não contribuiria aí para o aperfeiçoamento da ordem democrática. Né? A questão da admissibilidade da restrição temporal de efeitos das decisões de constitucionalidade de controle concreto, né? Isso é um tema delicado no Brasil. A circunstância do órgão de cúpula do judiciário ser encarregado do controle abstrato de constitucionalidade. Isso é um ponto específico aí, né, desse órgão máximo de jurisdição constitucional, que até vou mencionar um programa nosso lá recente no Brasil, né, essas dificuldades políticas aí, né, que a gente tem no Brasil, que vocês não têm, né, que tem lá o Tribunal Constitucional, do órgão de cúpula do judiciário ser encarregado do controle abstrato, né, seja ao mesmo tempo o órgão de cúpula e o encarregado do controle abstrato. E sobretudo aí um ponto, né, finalmente ali, um ponto que nós recebemos uma reflexão muito grande do direito português, né, que alguns precedentes do Tribunal Constitucional Português são citados a miúde nas decisões do Supremo Tribunal Federal, os limites ao controle jurisdicional das políticas governamentais. Né? Esse é um assunto em que
no globo. Nós temos aí a ministra Eliana Calmon, né, para quem os nossos colegas que não conhecem, a ministra Eliana Calmon, que é a corregedora nacional de justiça, e, de outro lado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Peluso. Né? Como vocês podem ver, eles estão prestes para o duelo, né? Para sacar os seus martelos, né? E iniciar, né, uma briga que certamente, né, seria autodestrutiva. Né? Essa charge aí se refere, e é bem, se a gente for ver esse episódio do ponto de vista do republicanismo exemplar, é um desastre completo, né? Porque essa charge aí se refere a uma discussão que o Supremo não conseguiu apreciar até hoje, né? Já adiou o julgamento 2 vezes, que é os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Existe um movimento muito forte do Poder Judiciário brasileiro, pressionando, inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que retenham ou diminuam, ou até acabem com o poder do Conselho Nacional de Justiça de investigar juízes. Né? Então, fortalecendo, né, o que a gente estava vendo aí antes, né, um pouco o corporativismo aí do Poder Judiciário. Né? Então, isso aqui a gente pode ver até pela imagem, tem uma charge no jornal de grande circulação, né, que o Poder Judiciário, né, e talvez a nossa justiça constitucional tem que estar atento, né, quando proferir as suas decisões, para esse papel que ele tem do ponto de vista do fortalecimento de determinados valores republicanos na imaginação política do país. Né? Muito obrigada.